Eu que agradeço, então. Realmente é um prazer estar aqui falando para vocês um pouquinho dessa pesquisa, né? Eu vou, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, porque a semiótica é essa teoria muito árida, assim. Eu tentei colocar o mais palatável possível, é apaixonante, mas é muito cheia de percursos. Então, eu pensei em fazer essa apresentação para apresentar um pouquinho de como é a semiótica e como que a gente trabalha com ela na tradução, que é um casamento muito bom, é uma metodologia de pesquisa, de análise, mas não só de análise, mas é uma metodologia que deixa o tradutor mais consciente das suas escolhas, né? Eu percebi isso no meu mestrado e também no doutorado. No mestrado, que é o que eu trouxe aqui para vocês, eu analisei uma tradução interlingual. E no doutorado eu consegui analisar a legendagem de 3 filmes diferentes, pedaços de filmes diferentes. Então, a semiótica ela consegue abarcar essa análise, né, para qualquer tipo de texto. Nós entendemos o texto como um objeto semiótico que pode ser das mais diversas ordens. Então, eu posso analisar com o mesmo cabedal teórico um livro, um outdoor, uma peça de teatro, um jogo de futebol, um discurso político. Então, é uma teoria muito potente e eu acho que para a tradução casa perfeitamente, porque a tradução é uma atividade semiótica, é uma atividade que a gente trabalha com esse ir e vir, né, de sentidos entre um texto, seja ele literal, seja ele uma canção, qualquer coisa, para uma outra obra que pode, inclusive, estar em um outro tipo de suporte. Então, as traduções intersemióticas também se valem muito, né, da teoria para que nós possamos analisar e sair um pouco do achismo. Então, eu acho que esse texto é muito impactante. Sim, mas você acha, você tem que colocar aquilo numa teoria que te embase de uma certa forma e explicar como é que aquilo acontece, né? Então, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, mas, por favor, eu sei que a gente pode deixar as perguntas para o final, mas quem se sentir muito impelido a fazer perguntas, please, do so. Deixa eu tentar colocar aqui. É um barulho de bem-te-vi. É você, Vânia? Porque eu estou aqui em Teresópolis, na roça. Então... Vocês estão conseguindo ver bem? Sim, está dando para ver. Então, tá ótimo. Bom, nós estamos tratando, então, da semiótica discursiva, né? Que é a semiótica de linha francesa. Primeiramente, vamos deixar claro, nós temos a semiótica de Peirce, que é uma semiótica que trata mais dos símbolos e dos signos, e a semiótica discursiva, que é a de linha francesa, que ela nasce, então, dessa questão da narratividade. Então, a semiótica é de base estruturalista, é uma teoria de base estruturalista, por isso eles têm esse apego aos conceitos, né? E também dos estudos da narratividade, porque, por exemplo, para a semiótica, como tudo é texto, esse objeto, para se tornar semiótico, ele precisa ter uma narratividade. Então, por exemplo, um guardanapo amassado, ele tem uma narratividade? Tem, ele conta uma história. Então, a semiótica, ela parte desse pressuposto de que, para ser um objeto semiótico, ele tem que ter passado de um estado A para um estado B, e assim sucessivamente. Tem de existir essa cadeia narrativa para esse texto. Então, a gente pode ler esse guardanapo amassado de diversas formas, né? Dependendo do suporte onde ele esteja colocado. Se for um outdoor, por exemplo, de um guardanapo amassado, pode ser uma propaganda de um restaurante. Enfim, nós vamos ver um pouquinho mais adiante que isso vai fazer mais sentido para vocês. Bom, essa revisão teórica, rapidamente, os estudos da tradução, nós vamos embasar, então, essa pesquisa que eu fiz do mestrado em cima da base teórica que nós temos de tradução mesmo, né? E da semiótica também,
essa semiótica que nós dizemos que tem a semiótica standard, que é a mais básica de todas, nesse período mais estruturalista, e hoje em dia ela já avançou bastante, a gente está tratando de objetos muito contemporâneos, com um avanço para a semiótica tensiva. Inclusive, aí perto de vocês tem um grande campo de estudo aí na USP, né? A minha orientadora, Renata Mancini, ela tem um grupo de estudos aí na USP. Eu também vou deixar um link aqui para vocês acessarem, quem tiver interesse, no grupo de estudos aqui da UF. Eles têm, inclusive, encontros online também, não só encontros presenciais, o que é bem legal, se alguém tiver interesse. Então, a gente vai estudar como que o texto diz o que ele diz, não só o que ele diz, mas como que ele faz para dizer o que ele diz. Nesse diálogo, que na verdade, o grupo de estudos em que eu comecei as minhas pesquisas, que era o nosso LABS, que era o Laboratório de Semiótica, existiam várias pesquisas em curso diferentes. Tinha um colega que estudava discursos dos direitos humanos, tinha muita gente da propaganda, e eu era a pessoa que queria fazer essa ponte entre tradução e semiótica. Então, esse diálogo entre a semiótica e a tradução, ele foi muito fecundo, porque deu origem a outros estudos também. Teve gente que estudou a adaptação de Game of Thrones para televisão, Django Livre, Grande Sertão Veredas para quadrinho. Então, todo esse tipo de tradução entre uma linguagem e outra era abarcado por esse grupo de estudos. Bom, a gente vai entender aqui a tradução como a reconstrução de um projeto enunciativo. Então, toda tradução ela vai tratar de reconstruir um projeto enunciativo. O que é esse projeto enunciativo? Quando você traduz, seja de linguagens diferentes ou de línguas diferentes, você tem de ter em mente que você vai trabalhar com coerções. Coerções linguísticas, nós sabemos muito bem disso, coerções de linguagem, por exemplo, se você estiver trabalhando de um livro para um cinema, ou de um cinema para um livro, você tem que se adaptar àquele suporte. Então, essas coerções, elas podem ser de diversas ordens, sintáticas, de suporte, como a gente estava falando, né, que são essas coerções mais sensoriais, é aquilo que vai abarcar o enunciatário à primeira vista, né, é o que vai chamar a atenção desse enunciatário. E, então, o tradutor ele tem que se colocar nesse entre-lugar, entre uma obra e outra, e conseguir trabalhar, conseguir recriar, né, o projeto enunciativo. E aí também entra a questão da fidelidade, né? Qual é a sua intencionalidade com isso? O que você pretende fazer? Você pretende fazer uma obra aí? A gente tinha umas discussões interessantes no grupo, que era: a sua obra é uma tradução, é uma adaptação, é um baseado em, é um inspirado em? Qual é essa noção aí de fidelidade entre uma obra e outra, né? Muito interessante essa discussão. Trazendo aqui um pouquinho para a teoria da tradução, nós temos em Arroyo, e nós concordamos com ela, quando ela diz que qualquer tradução de qualquer texto, poético ou não, ele não é fiel ao texto, mas sim ao que você, enquanto tradutor, acha daquele texto. O que você entendeu daquele texto, na verdade. Então, a sua interpretação, o seu fazer persuasivo, ele é fundamental, e é nele que vai se basear as escolhas que você vai fazer para poder passar essa obra adiante, seja para uma outra cultura, para uma outra linguagem, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tende a aliar essa atividade tradutória aos preceitos de Humberto Eco, porque, na verdade, nós temos de prestar atenção no sistema interno da língua e tentar, de alguma forma, reproduzir os efeitos de sentido análogos no leitor dessa outra cultura, se essa for a sua intenção, a sua intencionalidade, né? Nós vamos trabalhar com intencionalidade. Então,
refletindo sobre essa tradução que a gente vai brevemente analisar hoje, da Karen Sotellino, dessa obra que eu analisei no meu mestrado, que foi Lavoura Arcaica, essa atividade de recriação com menor ou maior grau de aproximação e afastamento com a obra do Radon Nassar, que foi a obra em português, né, o livro dele. Então, essa semiótica vai tratar desses efeitos de sentido, como que eles foram recriados na obra de chegada e como é que o enunciatário, né, o leitor, como que ele se sentiu em frente a esse objeto semiótico. Foi um objeto impactante para ele ou foi um objeto que trouxe mais conforto? Porque nós vamos comentar um pouquinho sobre essa obra. Ela é uma obra é um desafio, é uma obra desafiadora. Inclusive, tem até o filme também, né? O Lavoura Arcaica com Selton Mello, com a Simone Spoledori. Muito bom o filme também. Então, esse sentido subjacente da obra de partida, como é que ele foi reconstruído nessa obra de chegada, como é que o engajamento desse enunciatário aconteceu, né, nessa nova cultura. O texto foi traduzido no Penguins Classic, então, esse leitor implícito nessa tradução é um leitor não só estadunidense, mas é um leitor inglês, toda uma cultura diferente que o tradutor, que ela, no caso, teve que levar em consideração na hora de fazer as suas escolhas, né? Bom, estou indo muito rápido, muito devagar, vocês estão entendendo? Querem que eu volte em algum momento? Por favor, feel free. Tá ótimo, Bárbara. Okay. Então, tá ok. Pode continuar, a gente está gostando. Então, vamos lá. A semiótica vai trabalhar com 3 noções de textos que são complementares entre si. Primeiro, o texto é o resultado de uma função semiótica. O que é essa função? É a articulação entre um plano de conteúdo e um plano da expressão. Isso é de Ian Mislev, lá de 1975, essa função semiótica. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Se eu quero falar de amor, esse é o meu conteúdo, plano do conteúdo, amor. Como é que eu posso explicitar isso? Eu posso pintar um quadro, eu posso fazer uma sinfonia, eu posso escrever um poema. O mesmo conteúdo ele é manifestado em diferentes planos de expressão. Então, planos de expressão é aquilo que a gente vê pela primeira vez, é o contato que nós temos com a obra. Eu vou desenhar um coração. Eu vou colocar uma figura de uma mãe e uma criança. Eu vou fazer uma sinfonia. Todas essas são manifestações diferentes do mesmo conteúdo. Ele também é um ato enunciativo. Isso que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. O ato enunciativo é o diálogo, é o lugar, é a manifestação, o resultado desse diálogo entre um enunciador, que é quem produz o texto, e o seu leitor, o enunciatário, o seu ouvinte, o seu espectador. Esse diálogo é o texto. Então, por quê? Porque quando eu me proponho a construir um objeto semiótico, um texto, existe ali um leitor, um ouvinte, um espectador implícito. Ele está ali, ele não é de carne e osso, mas ele está ali, porque eu estou falando para alguém. Mesmo que esse alguém for eu mesmo. Mas, de qualquer modo, ele existe ali naquele texto para esse diálogo acontecer. Aí veio a semiótica tensiva e colocou, olha só, isso é lindo, maravilhoso, mas o texto também é uma unidade rítmica que ele é construído. Ele se constitui de acelerações e desacelerações, momentos tônicos e momentos átonos. São elementos que causam impacto ou deixam o leitor, o espectador, o ouvinte confortável. Eles vão quebrar ou endossar a expectativa que o leitor tem daquele texto. Por exemplo, se a gente senta e fala assim, hoje eu estou com vontade de assistir uma comédia romântica. Um filme bobo. Você vai lá na Netflix, eu quero relaxar, eu quero um filme que você sabe que não vai te fazer pensar. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Você sabe exatamente que rumo que a narrativa vai tomar. Eles vão se encontrar, depois vai aparecer um anti-sujeito, igual um termo semiótico, né, que a gente fala que vai
desequilibrar as coisas um pouquinho, mas aí no final eles vão se acertar e vai ficar tudo bem. Essa é a narrativa canônica de uma comédia romântica. Então, você sabe exatamente o que esperar dela e você vai se sentir hiper confortável quando o filme terminar. Ai, que legal, ai, foi ótimo, relaxei. Porque nada daquele filme te deixou apreensivo, te causou estranhamento, você não ficou nervoso em nenhum momento. Você sabia exatamente, até mesmo filme de terror, que você sabe, eu quero ver um filme de terror. Tem gente que adora, porque você sabe que, eu vou tomar um sustinho aqui e ali, vai morrer um monte de gente, mas vai ser legal. Até isso é uma coisa previsível. Agora, se você pega, por exemplo, um episódio de, não sei se vocês estão familiarizados, mas Twin Peaks, do David Lynch, você sabe que aquilo não vai te causar tanta estranheza que você nem sabe como você lida com aquele objeto semiótico. Então, esse, para nós, em semiótica, é um texto acelerado. É um texto que vai ser um texto impactante, que vai causar impacto, que você vai ficar apreensivo, não entendendo nada. Isso tudo, suponha que seja um livro que você precisa traduzir para uma outra língua. Se é a sua intencionalidade manter esse mesmo ritmo textual, você vai ter que criar estratégias textuais para que aquilo, para esse impacto ser passado, ser transposto, né, para o seu novo enunciatário, para o seu leitor nessa nova cultura, nessa nova língua também. Então, a tradução ela passa a ser esse processo criativo desse novo projeto enunciativo. Então, perdão, eu vou ler aqui a minha orientadora, a Renata Mancini, essa definição do que ela fez desse projeto enunciativo. É o espírito da obra de partida que molda suas características mais marcantes. Desse projeto enunciativo, faz parte o que ela denomina de arco tensivo. É um perfil. É como se você fosse para Manhattan e visse lá da Brooklyn Bridge o perfil da cidade. Então, esse perfil dessa obra, se você pudesse tirar um eletrocardiograma de um episódio de Twin Peaks do David Lynch, ia ser altos e baixos, tipo, eu não estou entendendo nada, agora estou entendendo alguma coisa, não estou entendendo mais nada, então você vai para cima, você está uma intensidade muito forte ali, que você não entende nada, depois você consegue entender um pouco. Então, esse andamento textual é esse perfil sensível, passível de ser modulado a partir desse conjunto de estratégias de textualização que o enunciador vai se valer, e as suas cifras tensivas, quer dizer, a cifra tensiva é o quão impactante aquele elemento é, ou não. Ele não tem impacto algum, ele é um elemento átono. Beleza? Se você quiser manter esse perfil, esse espírito da obra, você tem essas condições, quer dizer, tomando pé aí das suas estratégias textuais, né, levando isso em consideração. Bom, como é que a gente vai criar esse perfil? Como é que a gente vai... E por que isso é importante? Quando você delineia esse perfil, quando você consegue identificar dentro de um texto o que é impactante e o que não é, você consegue ter consciência das suas escolhas tradutórias. Eu vou manter isso ou não? Eu vou trocar isso? Aqui está muito difícil do meu leitor entender, eu acho que eu vou amainar um pouquinho aqui, eu vou fazer essa coisa aqui mais tranquila para ele ou não? Então, quais são esses elementos? Primeiro é o foco narrativo, essa hierarquia de programas. Então, nós temos dentro de uma história, por exemplo, uma novela. Você tem um programa narrativo da personagem que mora na Zona Sul, o programa narrativo de uma personagem do pessoal que mora no subúrbio, vários programas narrativos lineares, eles não se entremeiam entre si. Então, é um programa narrativo que não te causa muito impacto. Quando corta a cena e aparece a cena na favela, você sabe que vai acontecer X, Y e Z. Aí vai para o pessoal da Zona Sul. São programas que não se entrecruzam. Agora, se você está lidando com uma obra em que existem vários programas narrativos e um entrecruzando o outro,
principalmente hoje em dia, isso é muito usado, né, em seriados, porque te dá o gancho para o próximo episódio. Ai, fulano encontrou com cicrano, e aí eles se conhecem, mas como que eles se conhecem? E não conta aquela história de uma forma linear, isso te deixa mais impactado. Então, esse modo de organização desses programas narrativos, em teia ou em paralelo, ou modo sequencial, etc., eles causam mais ou menos impacto. A dinâmica das perspectivas, o ponto de vista, isso é muito interessante, porque quando um escritor ele escolhe um narrador, um personagem narrador, ele tem uma intenção ali. Existe a intenção. Porque quando o narrador, ele é personagem, você tem o ponto de vista desse actante. Então, você não tem mais acesso, ele não é aquele narrador observador que vai te dar o acesso ao pensamento, à forma de encarar os fatos dos outros personagens. Você vai ficar somente com aquela percepção, com aquele ponto de vista. Então, é isso que a gente chama de dinâmicas de perspectivas. Essas organizações temporais também, obras que começam no meio do caminho e aí trabalham com flashback, obras que começam pelo fim, ou então não, aquela coisa começo, meio e fim, que é mais linear e mais tranquila. O modo como esse enunciador, né, esse produtor do texto, ele se vale desses elementos de sintaxe narrativa, da sintaxe discursiva, perdão. A sintaxe discursiva, ela vai ser responsável pela instalação de pessoa, espaço e tempo. Então, como é que isso é feito? Isso é feito de uma forma tranquila, atenuada, ou ela é completamente impactante? E o direcionamento ideológico e axiológico, né? As escolhas semânticas, temáticas e figurativas, elas vão definir a chave axiológica que pode ser mantida ou subvertida de uma obra para outra. Vamos dizer que eu tenho um texto sobre natureza. Só que eu tenho um texto sobre natureza em que eu coloco a natureza como vilã. Eu posso criar um texto em que eu sou a favor das queimadas. Eu posso criar isso. Então, essa chave axiológica desse conteúdo, ela é disfórica. É um texto que vai tratar da natureza como um elemento disfórico. É uma questão que atravanca o nosso progresso, é uma questão que não deixa as economias evoluírem. Ou não, eu posso tratar do mesmo conteúdo e construir textualmente questões em que vão falar que a natureza é a parte eufórica e que o desmatamento e a queimada é o vilão da história. A depender dessa chave axiológica que eu construo ali com esses elementos textuais, eu posso fazer de uma ou de outra forma. O amor de uma mãe, por exemplo, tem obras em que o amor de mãe é uma coisa que nos é dado como certo, mas aí eu tenho obras que vão tratar de uma mãe que mata os filhos, e, enfim. Então, eu posso reconstruir esses elementos, vamos dizer assim, esses símbolos, esses ícones, de uma forma completamente diferente. Isso também é uma forma de impactar ou não o meu enunciatário. Em Lavoura Arcaica, o filme, ele exacerbou muito a questão do incesto, né, que houve entre os irmãos. Mas, na verdade, a obra ela trata muito mais de um sujeito conturbado, um sujeito que não conseguia se inserir nesse contexto social, histórico em que ele vivia, do que um ser que cometeu essa relação incestuosa. O incesto foi apenas mais uma das desarticulações em que ele se colocou ali, dessa coisa dele não se adequar a essa estrutura familiar, do que exatamente o ápice da narrativa. No entanto, o filme ele exacerbou a questão do incesto em detrimento de toda aquela questão conflituosa que o personagem vivia ao longo da vida toda. Então, isso foi uma escolha da tradução intersemiótica, no que diz respeito do livro para o filme, né?
Bom, e aí a gente situa o tradutor, então isso é muito potente para análise e também para conscientização do que você vai fazer enquanto agente dessa tradução, né, como tradutor. Ele vai inserir o tradutor, ele vai colocar o tradutor dentro desse espaço de sujeito da enunciação. Esse sujeito da enunciação, ele é um sujeito complexo, ou seja, ele se biparte em dois actantes. Ele é enunciador e enunciatário. Primeiro, ele é enunciatário do texto de partida, porque ele é aquele que vai ler o texto, que vai interpretar o texto. Ele vai colocar em movimento o seu fazer interpretativo, quando ele é o leitor. Depois ele se vira e se transforma em enunciador do texto de chegada. Nessa hora, ele vai assumir, ele vai colocar em movimento o seu fazer persuasivo. Então, nós temos dois fazeres aí. O fazer interpretativo é esse ato epistêmico, esse ato interpretativo, que vai colocar você em frente, né, a esse objeto semiótico e você tem de, então, fazer uma interpretação daquilo. Depois ele se vira para um outro lado e se coloca como agente do fazer persuasivo. Persuasão, porque, na verdade, quando você escreve para esse leitor implícito, ou para esse espectador, o que seja, você quer que a pessoa acredite, né, acredite naquilo que você está escrevendo, ela acredite na sua obra, ela creia no seu discurso. Então, ele vai tomar esses dois lados da moeda, ele se coloca como pivô nessa situação. Ele é esse actante que é o enunciador, quando ele faz a tradução, quando ele é aquele que coloca ali em prática o seu fazer persuasivo, mas antes disso ele teve de se colocar no lugar de enunciatário e colocar em movimento o seu fazer interpretativo. Então, isso é muito potente, essa instância em que o tradutor se coloca ali, né? Para a semiótica e para nós, enquanto tradutores, ter consciência disso é muito potente. Bom, esse texto, então, ele se transforma nesse lugar, né, como a gente já falou, desse ato enunciativo, que é o resultado desses dois fazeres, o fazer persuasivo e o fazer interpretativo. E o tradutor, então, ele assume essa posição de sujeito da enunciação. Ele é enunciador do texto de chegada e ele é enunciatário do texto de partida. Ele interpreta para depois passar aquilo adiante. Falando um pouquinho da obra, né, Lavoura Arcaica. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ou de saber alguma coisa a respeito, mas, sem dúvida, ela é uma obra bastante impactante, é um desafio de leitura, de interpretação e de tradução. É uma narrativa em primeira pessoa, né? O André, ele é o personagem, as relações familiares são conturbadas, são maculadas por uma transgressão quase que endemoniada, ele se coloca como aquela pessoa, aquele transgressor das regras morais, suas relações com o feminino, e aí nós temos a relação com a mãe, a relação com a cabra, a relação com as irmãs, e com o masculino, que é o pai e o outro irmão, elas são sempre marcadas por esse conflito, dois irmãos, na verdade, por esse conflito espiritual. Ele é uma pessoa, ele é um ser conflituoso. Por isso que eu comentei com vocês que, na verdade, o filme ele vai exacerbar o ato incestuoso, mas não é só isso. O André ele já se coloca como sujeito de um excesso, ele não consegue caber naquele lugar familiar, naquela estrutura familiar, social e histórica em que ele se encontra. Ela impressiona pela construção da narrativa, é uma narrativa que não respeita uma linearidade temporal, o texto vai se construindo ao mesmo tempo que os personagens também vão se apresentando, é um desafio de leitura, como a gente já comentou, é um desafio de interpretação, é um desafio tradutório, a instalação de pessoa, espaço-tempo,
também é confusa. Quando eu falo instalação de pessoas, espaço-tempo, eu sempre lembro daquela música do Chico Buarque, Agora Eu Era um Herói. Agora eu era um herói. É nessa vibe que o Labor Arcaica vai trabalhar, né? Quer dizer, é uma coisa conflitante, impactante e que causa bastante estranhamento. A tradução foi feita pela Karen Sotelino, né? Ela, na verdade, não é a primeira vez que ela traduz uma obra brasileira, ela já traduziu alguns autores como Machado de Assis, Rubem Braga também. Ela tem essa formação teórica também, né? Ela é PhD em tradução, então ela fez um trabalho muito bom, muito bonito com esse livro. E aí foi numa entrevista que ela deu, né? A impressão dela sobre a obra, e ela, enfim, ela colocou Lavoura Arcaica na mesma prateleira de George Orwell, lá na Penguin's Classic, por exemplo. Então, foi uma tradução bastante bem recebida, e a gente vai fazer uma questão aqui brevemente sobre essa recriação dos efeitos de sentido, né? A gente vai fazer uma análise bem breve aqui de um pedacinho dessa obra. Sim, mas antes eu preciso falar com vocês do conceito de isotopia. O que é isotopia? A isotopia é essa reiteração de figuras ou de temas. Então, eu posso ter uma isotopia temática e uma isotopia figurativa. Eu coloquei aqui, mais importante do que eu ler para vocês, é vocês perceberem isso aqui. Essa foi uma propaganda do filme Kill Bill, né, o 2, Kill Bill 2. E quando a gente fala em Kill Bill, acho que o nosso tema é violência. Violência, vingança, esse é o tema de Kill Bill. Nós sabemos do filme que vai ser um filme sanguinolento, sanguinário, e nós esperamos isso do filme. Agora, veja, esse tema da violência, ele foi reiterado aqui nessa propaganda. Muito feliz, por sinal, né? A propaganda coloca... Aí o suporte tem toda a carga, uma carga completamente interpretativa aqui, né? Ela coloca esse elevador, o elevador abre, e aí você vê que ela... como se estivesse partindo o homem ao meio. O que é isso, senão uma isotopia figurativa? Essa reincidência que vai te assim, reiterar o termo violência para o filme Kill Bill. Então, partiu do filme e foi para esse outro suporte, uma porta de elevador. Foi bem feliz essa propaganda. Eu tenho certeza que as pessoas estudaram semiótica nessa agência aí para poder bolar esse tipo de propaganda, né? Então, a isotopia é isso, são essas reiterações desse mesmo tema. Em Lavoura Arcaica, é a reiteração da transgressão, da falta de pertencimento daquele personagem dentro daquela estrutura familiar, que não começa com incesto. Na verdade, ele já tem uma relação incestuosa com a própria mãe. Então, o texto que eu selecionei, esse pedacinho aqui que a gente vai ver, quais são as escolhas que a Karen lança a mão, né, para reconstruir, recriar ou manter um afastamento com a obra de partida. Então, nós estamos lá só esperando que ela entrasse no quarto e me dissesse muitas vezes, está falando da mãe, né? Acorda, coração, e me tocasse muitas vezes suavemente o corpo, até que eu, que fingia dormir, agarrasse suas mãos no estremecimento. E era então um jogo sutil que nossas mãos compunham debaixo do lençol. E eu ria, e ela, cheia de amor, me asseverava num cicio. Não acorda teus irmãos, coração. E ela depois erguia minha cabeça contra a almofada quente do seu ventre e, curvando o corpo grosso, beijava muitas vezes meus cabelos. E aí a gente tem na nossa tradução, a gente tem lá ela falando, né? Wake up, sweetheart, gently touching me again and again, until I pretended all the while that I was sleeping, would grasp her hands with a shiver, and they in turn would play their subtle, composed game beneath the covers. E aí nós temos algumas questões aqui. Touching me, instead of touching my body, que poderia ter sido a opção
dela, né? Por que touching me ao invés de touching my body? Depois ela não usa o our hands, ela usa her hands with a shiver, and they, her hands, in turn would play whatever. Então, ela suavemente desconstrói a questão nossas mãos, em que as mãos dele e as mãos da mãe estavam juntas ali naquele, compondo aquele jogo sutil. E aí ela trocando o verbo compor pelo composed game. Aqui composed pode ser traduzido por um jogo sutil, um jogo controlado, não necessariamente esse tipo de jogo que as mãos compunham debaixo do lençol, mas ela meio que dá muita ênfase ao jogo sutil, né? E compose no sentido de controlado. Então, aqui houve uma certa desconstruçãozinha ali da relação dele com a mãe dele, e lá embaixo a questão do ventre por stomach, que se a gente for pensar, né, dança do ventre é belly dancing, stomach remete muito mais ao órgão interno do que essa questão, quando a gente fala de ventre, é uma questão muito mais sensual do que estômago. Em inglês também, stomach é mais considerado um órgão interno do que propriamente essa região do corpo, essa região sensual do corpo. Existem outras questões aí ao longo da narrativa, mas por questão de tempo eu trouxe só esse pedacinho, só para a gente ver como é que a gente trabalha com isso, e aí tem também na questão do nossas, para o they, instead of our hands, a gente trabalha com essa questão da instauração da pessoa no discurso, né, e dos pronomes que as acompanham, né, das pessoas. Então, a gente vê nesses estudos, e também no doutorado eu também percebi que existe uma interdisciplinaridade muito grande entre os estudos semióticos e os estudos da tradução. Foi muito válido para mim ter feito essas pesquisas. A gente colocar o tradutor como sujeito da enunciação também é muito potente no que diz respeito a nos preparar mais, assim, teoricamente, para essa atividade tradutória. Pensar na fidelidade como um termo que é relativizado e complexo, porque ele caminha entre afastamentos e aproximações. No final das contas, a tradução da Karen, ela foi bastante feliz, mas existiam algumas passagens em que ela atenuou essas questões mais sexuais e sensuais entre o André e a mãe, não com a irmã, porque não tinha como, né? Mas com a mãe, com a cabra, que ele acaba tendo relações com a cabra também. Então, houve uma certa atenuação desse impacto sensível e inteligível na obra. Aqui eu trouxe um pouquinho, gente, para você, tem o Instagram deles também, que é esse grupo do SED, e aí tem várias pesquisas em andamento. A Renata, como eu disse, que está aí na USP agora, também faz parte do nosso SED, mas agora ela está ministrando aulas aí na USP. Ela trabalha com tradução, propriamente dita, e aí tradução interlingual, intersemiótica. Tem a Lúcia Teixeira, que é a nossa sumidade em semiótica, a Silvia também trabalha com propaganda e semiótica em produtos televisivos, e muitas outras possibilidades de pesquisa para vocês darem uma olhada se vocês tiverem interesse. Eu acho que eu fecho por aqui, e muito obrigada. Se alguém tiver alguma coisa para me perguntar, fora daqui do nosso tempo, pode se sentir à vontade, manda um e-mail para mim. E eu acho que é isso. Tá, Bárbara, que aula, meu Deus. Falei para a Clara, tem alguém dormindo aí. Tem ninguém dormindo. Era muito bom, meu Deus.
Que aula boa! A sensação que eu tive quando você estava falando, Bárbara, era assim, que tinha um texto de semiótica que a gente leu e ficou com cri, cri, cri. Aí agora você pega e você vai lá, vai tipo, olha, gente, não fica com medo, vem cá que eu vou explicar. Segura na mão, né? E vai Olha, levando. gente, olha, é difícil, não vou mentir para vocês, não. Eu me sentia a burra, eu ficava assim, o que... Mas aí depois tudo se abre, sabe? É um negócio que demora. Você quer fazer, Elô, primeiro pergunta? Eu não sei se... Bárbara, você falou no início que é uma teoria de base estruturalista, é isso mesmo, não é? É. Como é que fica essa questão da subjetividade do tradutor, né, para vocês? Olha, é uma teoria estruturalista, sim, só que a semiótica ela consegue ver, como para nós, tradutor, quando a gente pensa numa obra como um objeto semiótico, o que é um objeto semiótico? É um objeto que vai fazer sentido. Você pode ler alguma coisa dele. Então, a subjetividade está aí. Você vai fazer essa interpretação, enquanto tradutor, você vai usar a sua interpretação e colocar aquilo ali no papel, ou onde quer que seja, através das suas escolhas. Então, a subjetividade está na sua escolha, nesse fazer, o seu fazer persuasivo, no caso, né? Legal. Tá? E também esse desdobramento da semiótica tensiva, ele foi muito interessante porque ele andou junto com a virada cultural. Que a semiótica, como ela é muito estruturalista, todo mundo cai muito de pau em cima. Poxa, vocês não levam o sujeito em consideração, o sujeito histórico e tal. Então, essa virada cultural da semiótica foi muito interessante, porque a teoria continua avançando, na verdade, né? Não, e por outro lado, eu acho que também pensar a estrutura é essencial, não é? Porque, como você bem disse no início, o aspecto dos efeitos de sentido que você mencionou, né? Então, se eu tenho efeitos de sentido, e se eu reconheço esses efeitos na obra que eu estou traduzindo, como é que eu faço para recriá-los, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, a gente vê isso aqui na faculdade, né? Nossa, o livro é incrível, eu adorei, é isso e aquilo, tá, mas como é que onde está isso no texto? Como é que você mostra isso, né? Então, eu acho que você conseguiu mostrar para a gente, de uma maneira incrível, né, justamente esse aspecto, a importância de você poder saber e poder mostrar, né, o que torna o texto o que ele é, né, esses efeitos de sentido, justamente. Ai, legal, que bom que eu consegui mostrar um pouquinho, mas assim, ainda tem. Eu não sei se eu fui apta a mostrar tudo que eu deveria para vocês, mas a gente tenta fugir um pouquinho, porque a semiótica é assim, eu acho isso, mas aí minhas orientadoras vão falar, mas onde é que está isso aqui? Como? Como que ele fez isso? Então, a gente tem esse exercício analítico, e é legal porque, por mais que você, eu não vou ficar pensando nisso enquanto eu traduzo, mas já está dentro de você. Você acaba, né, aquilo acaba fazendo parte da sua lida diária, e você acaba utilizando aquilo, e pensa, não, de repente, se eu fizer isso, né, vai dar esse tipo de estranhamento, ou não é isso que eu quero. E eu acho que é interessante, vocês ainda mais estão lidando com isso agora, assim, na academia, né? Como é que a gente vai tratar disso tudo com a inteligência artificial? Sim. Isso é uma pesquisa onde é que está a subjetividade? Como é que a gente vai tratar disso? Enquanto teóricos. Sim. Bárbara, eu estava pensando quando você falou que tipo, a semiótica pode me deixar olhar qualquer tipo de texto. Você começou falando que a semiótica deixa a gente olhar qualquer tipo de texto. E aí, como é que é, assim, porque você falou que no caso do Lavoura Arcaica, você adorou a tradução que essa tradutora fez, né? Tipo, você comprou as ideias dela, as escolhas, apesar que você achou que ela mitigou em algumas partes, né, o texto, mas pode funcionar uma análise semiótica de um texto que você não concorde que a tradução seja boa? Se você acha, nossa, a tradução ficou horrível, mesmo assim dá para ser um objeto de estudo? Mesmo assim dá para a gente analisar se você considerar que ela é ruim, de algum ponto de vista? E aí que dá, aí vai dar pano para você vai fazer o perfil
sensível da primeira obra, né, da obra de partida, você vai, o cara fez isso, o cara fez aquilo, mas assim, sem julgamento de valor, só falando, olha, essa obra se afastou completamente da obra de partida. E aí, Simone, a gente entra naquela discussão, tradução, adaptação, porque a gente tem inspired by, based on, né? E qual é o limiar? Onde que para um e começa o outro? O que caracteriza uma coisa como tradução e uma coisa como adaptação e uma coisa como baseado em, inspirado em? Então, o que a gente viu em semiótica é que quando as figuras se repetem, por exemplo, se eu tenho um texto em que eu vou traçar uma figura igual, um texto de Machado de Assis, a Cartomante, por exemplo. Então, nos quadrinhos, eu coloco aquele personagem, a figurativização desse personagem for parecida, aí o pessoal tende a falar, a tradução é muito fiel. E, no entanto, não foi fiel, porque a história não era a mesma coisa, o impacto não era a mesma coisa, porque na revista em quadrinho, na hora que o Ricardo chega para... Desculpa, eu estou dando spoiler do Machado de Assis, mas clássico não tem spoiler. Quando ele chega para matar a mulher, você vê, o quadrinho está assim, sabe, assim, na mesma página você vê a figura do quadrinho matando a mulher, então não foi fiel. Você desvendou o mistério ali, mas a figura era muito parecida, então você tende a achar que é igual. Então, sim, Simone, eu acho que se a gente trabalhar com questão de aproximação e afastamento, você pode analisar qualquer coisa. Falar, olha, essa obra se afasta do original. Como? Assim, assado, assim, reproduziu isso, não reproduziu aquilo. Eu acho que tem um cabedal grande aí de conceito para você usar para poder provar por A mais B. A Lívia falou aqui, hoje, Simone, toda a base do meu TCC é isso. Ela está aqui, ela está analisando o Iluminado, né? A adaptação do livro para o filme. Então, Lívia, se tiver alguma pergunta, você fala. Ela falou aqui que queria colocá-la, incluir a isotopia no TCC, mas ela não tinha conseguido entender o que era. Né, Lívia? Exatamente. Tudo isso que a Bárbara falou agora, eu entendi bastante, porque eu fui pesquisar, né? Que eu resolvi fazer um TCC sobre uma matéria que a gente nunca teve na faculdade, que trabalho pouco por que eu vou fazer uma coisa confortável? Eu quero uma coisa impactante. Exatamente. Aí eu pesquisei, eu vi muitos e muitos e muitos vídeos no YouTube sobre o geralzão mesmo, né, da semiótica discursiva e tudo mais. Li os seus textos, Bárbara, li os textos da Rossini, li um monte de texto. E o meu TCC é justamente sobre a adaptação do Iluminado, né, que originalmente é um livro do Stephen King e que virou um filme depois. E eu escolhi, além de ser porque eu gosto muito, é o meu filme preferido, porque é um filme muito diferente do livro, e o próprio autor original, que é o Stephen King, ele detesta o filme. Ele acha péssimo, ele fala que mudaram tudo, nada do que ele tinha pensado era aquilo e tudo mais e tal. E eu sempre gostei muito do filme, e eu tinha muita receio em relação ao livro, porque eu sempre começava e não conseguia terminar. E aí agora, durante essa pesquisa, esse trabalho todo, eu consegui ler o livro direito, 2 vezes, inclusive, porque eu entendi que eu tenho que ler como 2 obras separadas, não como uma derivada da outra, porque assim realmente você só vai passar raiva. E aí depois do meu grande compilado de estudos da semiótica que eu fiz por conta própria também, eu achei interessante fazer uma análise comparativa dos temas e figuras. Maravilha. É mais vou dizer fácil, assim, né? Porque é palatável, isso aí. Mais palatável, exatamente. E é basicamente só você analisar as coisas. Analisar as coisas, né? Inclusive, pessoal da minha sala amanhã, apresentaçãozinha do TCC, vocês vão entender o que é isso. Tá sendo muito legal, tipo, muito, muito legal. Eu tô adorando escrever. Eu praticamente já acabei. Assim, falta só eu mesmo algumas coisas. Ai, que ótimo. E tudo mais.
Mas eu gostei muito, assim, tipo, eu até considerei, assim, continuar estudando sobre semiótica depois da faculdade, porque realmente... Vai levar a Lívia lá para o UF, já estou vendo. Ai, Lívia, vai. Se você estiver por aqui pelo Rio, vai lá na sede. Vale a pena, porque... Onde é? Lívia vai assistir, é Niterói, na UF, Lívia. Na Federal Fluminense. Ai, que legal! Tem o sede lá, tem o... Eu botei no Instagram aqui, depois eu vou dar... Bate-papo, eu vou botar no bate-papo. Eu vou botar, porque aí você entra lá no SED, tem como ouvinte, você pode participar das reuniões. Nossa, você vai adorar. Eu vou botar, depois eu mando para a Simone, porque eu boto para fazer essas coisas. Tá bom. Sim. Mas é isso, Bárbara, muito obrigada aí pela palestra, pelos áudios que você mandou para a Simone, que a Simone me encaminhou também. Que, nossa. Ai, que bom, Lívia. Sucesso aí nessa pesquisa. Obrigada. Tá vendo? Quem mais quer fazer pergunta? A Dalila perguntou, né? Como é que ia ficar estômago, então, né, Dalila? Perguntou qual seria uma boa opção em vez de estômago, né? É interessante porque o Luciano é meu orientador e eu estou fazendo análise de torturado e crooked law. E naquele excerto que você mostrou para a gente, eu identifiquei exatamente o mesmo movimento que o tradutor faz. Tipo, é como se fosse uma perspectiva completamente diferente para falar da mesma coisa. É muito interessante, mas não vou estudar semiótica. Eu estou estudando metáfora conceitual o suficiente. Então, eu agradeço. Não faz... Olha, fica nisso aí, que já é um prato cheio. A metáfora conceitual já é um negócio assim, de outro mundo. A semiótica é dura mesmo, gente. Ela é uma teoria que você fala, ela não te abraça, mas depois ela é muito potente para análise, sabe? Mas assim, ela te chama de burro o tempo todo. Tom, sabe? Tom, o tempo todo. E depois você vai conseguindo. Mas eu acho que se ela colocasse womb ou belly, sabe? Eu acho que ficaria mais... Womb, belly, né? Like stomach. Porque stomach ficou muito... muito órgão, né? Assim, muito órgão. Muito interno, né? E assim... Bárbara, você acha que com esse slide que você mandou, se a gente seguir os passos que você resumiu já no slide, dá uma boa análise para usar a semiótica assim, para um TCC, uma pesquisa mais... Seguindo, assim, esses points, assim, porque você fez um resumo para a gente sabe que é mais complexo do que isso, mas você acha que é suficiente para fazer uma pesquisa, assim, com os pontos que você colocou, de enunciador, enunciatário, dessa questão que você falou das cifras extensivas, já dá uma boa pesquisa, não dá? Sim, eu acho que sim. Eu acho assim, que se a galera quiser usar esse projeto enunciativo que a Renata ela compilou esse caminho. Então, ela colocou os arranjos narrativos, o direcionamento axiológico, e colocou também a instalação de pessoa, espaço e tempo. Acho que esses são 3 critérios de análise, temas e figuras, né? O direcionamento axiológico tem a ver com temas e figuras, porque o tema, a figura, ela pode ter essa isotopia com o tema, ou seja, ela pode reiterar o tema, ou ela pode contradizer completamente o tema. Tem isso também. Se eu coloco, por exemplo, a figura de Jesus Cristo com uma arma na mão, ela é uma figura que junta 2 isotopias diferentes, mas que para um determinado público faz sentido. Faz sentido aquilo. E para outro público não faz sentido, aquilo é completamente díspar, né? As 2 coisas são díspares. Então, você pode usar essas 3, o eixo narrativo, a instalação de pessoa, espaço e tempo e o direcionamento axiológico para falar, para fazer uma análise boa. Chico Buarque. Fiquei pensando nas músicas do Chico Buarque. Agora quer dizer, o que ele fez? Ele contrapôs agora com o verbo no pretérito imperfeito. O que é isso? Ele joga o enunciatário, né, a gente, para aqui e depois joga a gente para lá, joga para aqui e joga para lá. Ele fica brincando com isso. Aquele filme também, Mementos,
É um filme que o cara perde a memória, você fica doido ali, mas nada se compara ao David Lynch, porque se você for tratar de instauração de pessoas espaço-tempo com aquele Twin Peaks do David Lynch, você que Tem esse homem bloqueio. Para entender o quê? Me pega pela mão, né? Não tem nada disso de me pega pela mão, né? Se vira aí para entender. Se vira, e você acaba o episódio, você fica assim. Porque tem filme que brinca com isso, né? Ele te leva, não estou entendendo nada. Aí depois tudo entra em acordo e o filme acaba e você, ai, que bom. Entendi. Uhum. Mas tem filme não, que te leva lá para cima, na intensidade, e acaba. Sabe quando acaba, você fica, quê? Aí acabou o filme, aí você fica, meu Deus, mas como assim acabou o filme? Eu paguei para isso, eu fui no cinema para isso. É um filme que te impacta, né? De uma forma que... Mas é legal, sim. Eu acho que esse caminho de análise é legal. Tem você falou em estrutura, né? Eu lembrei aqui de um artigo que eu li muito interessante, falando sobre justamente agora eu era o herói, meu cavalo só falava inglês, né? Então, há pesquisadores que mostram que o pretérito imperfeito ele é utilizado por muitas crianças quando brincando, elas, quando entram nessa coisa do faz de conta, elas mudam para o pretérito imperfeito. Isso É aí. interessante isso, né? Muito Então, interessante. e acho que o Chico brinca também por conhecer muito bem a estrutura da língua e os efeitos que você pode provocar com essas escolhas, né? Então, acho que ele foi genial também ao fazer essa brincadeira, como você falou, de levar lá para o mundo do faz de conta, depois trazer você de volta, né? Essa brincadeira ficou muito, muito legal. Incrível, incrível, muito bem pontuado, com certeza. Agora você vê, né, como é que a pessoa tem conhecimento, né, e tem a sensibilidade de colocar aquilo naquela música. Sim. Né? É incrível. Ficou incrível. Agora, Bárbara, deu o maior medo que se eu não entender as cifras tensivas, não dá para traduzir. Tipo, se eu não entendi o que eu li, essa parte de interpretação aí vai cada hora. Você traduz, mas você traduz de um outro jeito. Ai, meu Deus. Você vai criar uma outra tensão. Não, Simone, porque assim, a cifra tensiva nada mais é qual é o peso do impacto que aquilo tem. Então, se ela coloca lá, vamos lá, stomach, você não concorda comigo que é muito mais atenuante no sentido sexual, de mostrar ali a relação que ele já tinha meio que incestuosa com a mãe? Botou stomach, então não, era coisa da minha cabeça. Graças a Deus. Aí, né? Agora, se bota o belo, sei lá o quê, é uma coisa que vai te levar para esse impacto. Então, a cifra tensiva é mais ou menos isso. A medida da tonicidade. A tonicidade porque o Zilberberg, a semiótica tensiva, tem uma parábola que fala, aquele negócio de matemática, função, parábola, sei lá. Assim, se você sobe na intensidade, o andamento tipo, você não consegue andar no tempo com aquilo, ou seja, você não entende nada. Você está no impacto. À medida que aquele impacto vai descendo, você vai caminhando no tempo. Entendimento. Tipo, uma coisa horrorosa que acontece na televisão. Gente, a mãe matou os 3 filhos. Aí você, que isso? Que absurdo. Você está lá em cima. Aí depois... A televisão, a reportagem começa a te explicar, não, na verdade, o assaltante pegou a arma e exigiu que ela matasse os filhos, sei lá. Aí você começa a entender, tá, então aquele impacto começa a descer e você começa a usar uma intelecção para entender o que aconteceu. Quando você está apaixonado. Você está no impacto, você está lá em cima. Ai, que maravilha, tudo é lindo, ele... Ai, que lindo, ele faz isso, ele palita os dentes. Ai, meu Deus. Aí depois você pega... Não é legal, o cara está palitando os dentes, gente. Não é legal. Aí, entendeu? Você começa a descer na intelecção e começa a entender o que está acontecendo. Você não consegue ficar no assomo o tempo todo. Você não consegue ficar lá em cima o tempo todo. Você tem que descer em algum momento na vida. Você não consegue ficar apaixonado o tempo todo. Você vai morrer. Bom, né? Porque cansa muito. Cansa. Você vai ficar cansado. Então é isso, sim, a cifra tensiva é isso, esse caminho de sobe e desce, né? Dá mais segurança isso, quando você entende o que está acontecendo e faz com mais consciência. Isso aí. Gente, alguém tem mais perguntas?
A gente não quer deixar a Bárbara embora, né? É tipo, pega aqui e explica pra gente isso. É muito Tem uns bom textos essa parte. legais, olha, se aquele da tradução enquanto processo, não sei se Lívia leu, da Renata Mancini. Leu? Sim. Sim, tem uns textos legais. Eu acho que o mestrado ele está mais explicado. Tem a tese de doutorado também, eu falo alguma coisa desses 3 eixos aí. Uhum. Aí você pega só essa parte dos eixos e tenta usar. Uhum. Mas, Bárbara, no doutorado você mudou completamente de assunto ou você continuou falando de semiótica tensiva e da... Sim, Mas você continua tudo falando... mudei o objeto, que eu analiso. Noivo neurótico, noiva nervosa, aquele diálogo em que ele fala e ele pensa uma coisa e tem 2 diálogos na tela, né? Eu analisei a legendagem. O Grande Ditador de Charlie Chaplin e Bacurau. Pedaços dos 3 filmes usando a semiótica e usando esse critério de análise. E tudo legenda, né? Como ficou a legenda para Como o... ficou a legenda. Que legal, É interessante. muito interessante. Bem, Esse filme que o cara pensa e fala, né? Tem a parte dele falando, né? Do primeiro que você falou do Woody Allen, né? Que ele pensa uma coisa e fala outra. Então aparece Exato. dupla legenda, quer dizer, a legendagem aparece uma terceira legenda, né? Foi. Porque já tem. E não tem tempo de você explicar o que está acontecendo. Em inglês, aparece a legenda lá de uma coisa que ele não está falando. Aí você, tá, ele deve estar pensando isso. Mas em português, como é que o anunciatário se vira ali? Tipo, o que está acontecendo? Então, como é que aquilo impacta, né? O objeto semiótico é o mesmo? O filme legendado e o filme não legendado é o mesmo? É o mesmo objeto? A gente está falando da mesma obra? Mas aí esse critério de análise está lá também, eu acho que está mais esmiuçado na tese, Lívia. De repente você dá uma olhada. Sim. Vou falar para Simone. Ai, que legal. Ai, Bárbara, a gente adorou. Muito bom. Ai, que bom, gente. Também adorei, viu? Vocês são fofos. Muito bom ter você aqui. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, né? A gente vai ter em outubro a nossa semana de estudos. Ai, a gente convidar a Bárbara de novo, né, gente? Eu queria mandar esse monte de coisa que vocês estão mandando para mim, mas eu não sei. Não sei como É um monte de palminhas, né? Obrigada, Bárbara, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui com a gente numa terça-feira à tarde, depois das suas aulas. Obrigada, tá? Valeu, Obrigada mesmo. Bons estudos aí, boa tarde para vocês, tá?